contratação eficiente? Essa é a pergunta de milhões. O que eu preciso fazer para contratar certo, para conseguir contratar bem, para ser eficiente na minha contratação e no fechamento da minha equipe, né? Nas minhas necessidades de loja. Então, eu tenho 10 dicas aqui que eu vou compartilhar com vocês que vão facilitar esse processo. A primeira delas, estar sempre atento ao mercado. Não só fazer recrutamento e seleção ou buscar novos funcionários quando precisa, e sim estar sempre de olho, principalmente no nosso corredor comercial, quem entra e quem sai das lojas, tentar sempre que for atendido em qualquer estabelecimento, em qualquer loja de varejo, seja no nosso segmento ou não, estar atento quando você é bem atendido, quando a gente é bem atendida, para a gente poder também ver possíveis novos colaboradores, né? Tá convidando eles para uma entrevista, para entender se tem aí, se bate com o perfil da nossa loja. Segundo, fazer entrevista constantemente. A gente precisa ter uma rotina, o líder de loja, o dono de loja, o gerente de loja, ele precisa ter uma rotina de entrevista, no mínimo uma vez por mês, independente de estar precisando ou não, tem que fazer uma rodada de entrevista. Quanto mais a gente entrevista, mais a gente fica atenta ao mercado, a dica 1 complementa 2, e também, cada vez que a gente faz entrevista, cada vez a gente fica melhor nesse processo, porque é um processo que realmente precisa com que a gente seja muito bom para a gente conseguir ter um olhar mais apurado para os candidatos. Terceira, que eu acho que é fundamental hoje, na hora de divulgar essa vaga, quando necessário, começa divulgando para o pessoal ali da loja com quem a gente trabalha, mas eu acho fundamental, além de usar nossas redes sociais, ali a vitrine da loja, a gente usar ferramentas, usar plataformas para divulgar e conseguir ter mais candidatos para a vaga. Não somente ali no nosso corredor, mas também que seja mais amplo o nosso espectro para a gente conseguir ter mais candidatos e conseguir ter mais eficiência e mais opções para a gente poder aí estar decidindo um novo colaborador. Quarto, uma triagem eficiente nos currículos. Você recebeu vários currículos, você tem que fazer a triagem. Não dá para entrevistar todos que aparecem, porque nem todos os que aparecem são realmente com o perfil da vaga. Então a gente precisa fazer aquela triagem para realmente entrevistar os mais de acordo com o que a gente acredita que vai ser melhor para aquela vaga que a gente está aí oferecendo. Então não adianta você ficar entrevistando um monte de pessoas e cumprir tabela, isso vai te desgastar muito, porque a entrevista realmente desgasta a gente e muitas vezes você aí passa despercebido algum bom profissional que você entrevistou, mas com o cansaço de tantas entrevistas, você acaba aí achando que é tudo farinha do mesmo saco e muitas vezes não é. Então, muita atenção aí nessa triagem, tá? E principalmente para as pegadinhas, que são bastante importantes você entender, né? Ler um currículo com eficiência. Quinto, se preparar para a entrevista. Gente, quanto que eu vejo de profissional que não sabe entrevistar, que transforma a entrevista em algo extremamente frio e muitas vezes não conseguem notar um profissional que possa estar de acordo com a vaga. A entrevista não é um quiz, que é perguntas e respostas, e não existe uma resposta ideal. Existe sim um roteiro de entrevista
que eu vou fazer perguntas certas no momento certo, mas a condução da entrevista tem que ser algo leve e tem que ser em forma de conversa. Não tem que ser algo como algo robotizado, ou a pessoa tem que falar o que eu quero ouvir, ou muitas vezes também eu vejo profissionais que falam mais, quem está entrevistando fala mais do que quem é entrevistado. Então, assim, tem que realmente fazer o roteiro e falar menos, escutar mais e conduzir de uma forma leve para que seja uma conversa. E aí é que você consegue deixar a outra pessoa à vontade para você conseguir retirar o melhor dela, né? A essência dela e principalmente toda a história e a jornada que essa pessoa teve até aqui. E principalmente se preparar para a entrevista. Tem que olhar todos os currículos que vão ser entrevistados naquele dia, fazer um mini estudo e já deixar tudo meio que roteirizado para você conseguir ser eficiente nesse processo que é tão importante. Sexta dica aí, não confundir perfil e experiência. Perfil é algo que realmente a gente precisa que a pessoa que vai entrar na vaga tenha, mas nem sempre experiência. Muitas vezes, experiência não é sinal de um bom profissional. A gente tem que entender que a maioria das vezes a pessoa que tem muita experiência pode ser, não quer dizer que ela vai ser, mas pode vir com vícios de outros trabalhos. E muitas vezes uma pessoa com menos experiência é um papel em branco onde você pode o quê? Escrever uma história com essa pessoa, que ela vai ter menos vícios, menos reatividade. Então, eu acho que o mais importante quando você está contratando é entender o perfil, né? Ah, eu quero para uma vaga de vendas. A pessoa tem que ser simpática, tem que ser o quê? Ela tem que falar bem, ela tem que estar preocupada com a aparência física, porque ela vai estar sempre em contato físico com o cliente. Enfim, ela tem que ser proativa, ela tem que ter tido resultado ou que ela entenda que ela vai precisar entregar resultado. Agora, nem sempre uma pessoa com experiência ela vai ter todos esses requisitos. E muito importante é a gente entender o momento da pessoa, né? E a gente também tem que entender que é o nosso papel de deixar essa pessoa pronta para trabalhar. Isso não é algo que muitas vezes a pessoa com experiência vai trazer. Ninguém nasce pronto e ninguém vem pronto. Tudo isso pode ser moldado. Então, é importante entender essa diferença de experiência e de perfil. Sétima dica, gente, checar referência. Ou sempre, isso sempre, você decidiu por uma pessoa ou por duas pessoas ou gostou de 3 pessoas, o próximo passo depois da entrevista é ver, né, nos antigos trabalhos dela, muitas vezes até no currículo já tem o telefone dos antigos gestores, donos de loja ou pessoas que trabalhou, é entender se essa pessoa realmente é o que ela tá falando. Então é muito importante você buscar referência dos antigos trabalhos que ela teve, porque isso traz ainda mais segurança na contratação. Muitas vezes, principalmente em vendas, o próprio candidato se vende e ele não é realmente tudo aquilo que ele está falando. E a gente consegue pegar isso na hora de checar as suas referências. 8ª dica: contratou, senta, negocia, organiza todos os direitos e deveres, explica, fala sobre a questão salarial, horário, escala, responsabilidades, deixa tudo muito claro na hora da assinatura da contratação, né? Reforçando tudo que já foi falado ali,
na entrevista e nas comunicações que vocês tiveram com essa pessoa que vai entrar aí como novo colaborador. É muito importante deixar tudo muito correto, claro, para que a pessoa não tenha nenhuma dúvida em relação aos direitos e deveres dessa pessoa junto à nossa empresa, junto à marca que a gente trabalha e à nossa loja. É fundamental que ela se sinta segura e que ela saiba o que vem por aí, que é o mais importante. Nono e não menos importante para mim, uma dos pilares da contratação é o quê? É quando essa pessoa entra, o primeiro dia de trabalho dela é integração e treinamento para cada vez mais deixar essa pessoa apta ao trabalho dela. É fundamental, gente, que a gente entenda que parte dessa pessoa dar certo no nosso negócio, né, na nossa loja, na nossa liderança, é o quê? É ele ser bem treinado para executar o que ele precisa fazer, para ele fazer a entrega da forma que a gente precisa. Não dá para a gente contratar e pegar esse funcionário nos primeiros dias e jogar num estoque, dar uma apostila e botar ele num canto da loja para ele aprender meio que sozinho. Não tem como, você vai ter que gastar a sua energia e não só gastar energia, fazer o seu papel de líder, integrar essa pessoa no ambiente de trabalho junto com o restante da equipe e principalmente treinar essa pessoa para cada vez mais ela ser especialista no que ela vai ter que fazer e no que ela vai ter que entregar. Então, isso é parte da contratação. É parte da contratação. Isso é parte da contratação. Isso é o que mais a gente precisa fazer por esse novo colaborador. A gente precisa treiná-lo e adaptá-lo ele à nossa loja. 10º e não menos importante, passo ou dica, é você entender que precisa de feedback no começo dessa pessoa, feedback contínuo nos dias que ele está iniciando, para você entender as dificuldades e ao mesmo tempo você passar para ele tudo que você precisa que ele melhore. Então esse feedback ele não precisa ser só seu com o novo colaborador, também ele pode ser dele com você. Você também tem que entender o que ele está pensando. Você também tem que ajudá-lo a entender o que você quer dele, principalmente como ele veio de outros trabalhos, de uma outra história. Muitas vezes até ali a gente consegue boas ideias para a gente adaptar no nosso negócio. Então o feedback contínuo e principalmente ali diário nos primeiros dias com esse novo colaborador para fazer as tratativas de desenvolvimento é fundamental para você fazer com que ele esteja engajado com o que você precisa dele e o que ele precisa melhorar. E ele te explicando o que ele precisa de você para ele também conseguir começar essa nova jornada da melhor forma possível. E é isso. São 10 dicas, 10 passos aí para você fazer uma contratação eficaz, para você conseguir montar o seu super time de vendas e mantê-los cada vez mais engajados no negócio. E é isso. Muito obrigada!